Flamengo consulta situação de Di Maria e pode fazer uma proposta pelo jogador. Di Maria tem interesse em voltar para o futebol sul-americano e seria o Flamengo o destino do jogador? O atacante argentino Di Maria no Flamengo, o jornalista português, informa hoje que os dois clubes estariam interessados no atacante. Clima entre Gabigol e Rodolfo Landim esquentam nos bastidores do Flamengo. Entrando na matéria do Eric Faria, o presidente Rodolfo Landim acredita que o Gabigol, estou deixando de lado a questão técnica, que para mim neste momento é desfavorável ao Gabigol. Flamengo fecha patrocínio milionário com Adidas, que tem lançamento marcado para a nova camisa do Flamengo. Preparação do Mengão para a final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na noite desta quinta-feira. Chega mais nação, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Tem muita informação importante pra gente aqui analisar sobre o Flamengo, mas primeiramente eu gostaria de pedir desculpa pra vocês aí, porque nós não tivemos hoje o nosso vídeo matinal, isso porque tivemos um probleminha com a edição e aí acabou atrasando, então eu preferi esperar um pouquinho pra gente poder trazer as informações, inclusive deu até tempo pra gente poder preparar, trazer as informações bem detalhadas pra vocês aqui no nosso canal, tá bom? Então já peço desculpas pra todos vocês, mas você que tá sempre junto aqui com a gente, dá aquela moral deixando seu like é importantíssimo, apoia demais o trabalho do nosso canal. Vamos bater uma meta aí de 3.000 likes pra esse vídeo. Se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações, assim sempre você recebe as notícias e informações do Flamengo. Corre nos comentários e escreva a sua cidade, qual cidade você assiste nossos vídeos, tá sempre acompanhando aqui com a gente. Se você é de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Piauí, Ceará, Alagoas, Rondônia, Tocantins, Maranhão, se você está no Acre, Amazonas, não sei qual estado você está, escreva nos comentários pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. E se você também tá fora do Brasil, tem muito torcedor do Flamengo que está fora do Brasil, Estados Unidos, Portugal, tá sempre assistindo nossos vídeos, escreva nos comentários aí. Vamos pro vídeo de hoje, tem informação aí sobre o Di Maria, confirmado em alguns vídeos anteriores, nós falamos sobre ele. Tem informação sobre Di Maria, tem informação sobre o Gabigol, preparação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca. Créditos desse vídeo, canal Flá TV, canal do João Guilherme, Bernardo Ramos, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora para as notícias do Flamengo. O técnico Tite já trabalha com alguns ajustes para o próximo jogo da Libertadores e também para a segunda partida diante do Nova Iguaçu. E a bola ela tem disso. Daqui a pouco num erro ou numa jogada individual do jogador que acabou com força, com ímpeto, teve a possibilidade. Mas ela tem sim aspectos de aprendizado, de evolução, de saber que por vezes tu tem que ter um passe mais curto, né? Para que tu mantenha uma posse de bola como calibrar melhor essa situação e que são processos da equipe de evolução também. O time se apresenta nesta quinta-feira para iniciar a preparação para o Carioca. A tendência é que o treinador escale a mesma equipe que já tem sido a titular do rubro-negro, com Léo Pereira, Ayrton Lucas, De La Cruz e Luiz Araújo em campo. Por enquanto, a dúvida deve ser por conta de Varela, que deixou o gramado machucado. O Flamengo quer manter a defesa sólida, que acabou sofrendo um gol no jogo pela Libertadores. O goleiro Rossi havia ficado 1.134 minutos sem tomar gol e, sob o comando de Tite, ainda não havia sido vazado em jogos oficiais. Agora o time terá uma sequência de jogos já contando a final do Carioca, mais uma partida de Libertadores e Brasileirão para tentar continuar e provar que esse ano quer brigar por títulos. Já o Flamengo jogou em Bogotá, a 2.600 metros no estádio El Campín. E diante das circunstâncias do jogo, embora tenha empatado e somado um ponto, o resultado não foi bom, porque o Flamengo vencia por 1-0 e tinha um jogador a mais em campo quando cedeu o empate. Agora, Flamengo e Grêmio jogarão em casa na semana que vem e vão buscar a recuperação. Agora eu gostaria que vocês me respondessem uma coisa. Todo mundo fala que estadual não vale nada, mas tem muito time poupando o jogador para a decisão do estadual no final de semana. O que vale é levantar a taça, hein?
Concorda comigo? Vem mirando o Campeonato Carioca, um título aí que a diretoria está ansiosa, porque a temporada passada foi uma temporada melancólica para o Flamengo, vergonhosa, e vai voltar a gritar é campeão. Eu não acredito no Nova Iguaçu revertendo o placar. Discordo de quem diz que o Flamengo deveria priorizar a final do Campeonato Carioca. Acho que não. Acho que o Tite e a comissão técnica, a diretoria, quem tiver envolvido nessa escolha aí, era para ter priorizado o início da Libertadores. Estamos falando de uma competição extremamente importante e o Flamengo já tinha vencido por 3-0 no jogo de ida. Aí agora bota um time titular diante de um jogo que está praticamente vencido. Nem sei se os jogadores do Nova Iguaçu pensam em reverter o placar. É algo extremamente difícil para o Nova Iguaçu. Então o Flamengo no domingo tem o Nova Iguaçu, vai voltar a gritar é campeão, mas eu acho que o foco tem que ser o início da Libertadores. Você, Pedrosa, mas olha como a situação é delicada, né? Porque a gente sabe a qualidade do Flamengo e o potencial em vencer o Nova Iguaçu, mas o Nova Iguaçu também não chegou na final porque comprou a vaga ali. Se você não dá uma atenção para aquele jogo, você se embanana. Só que também o Flamengo ficou entre uma final, no meio dessa final, um jogo de altitude de estreia na Libertadores. E que não performou bem. E nós trouxemos isso aqui ontem, todos os detalhes e nas nossas opiniões em relação ao que foi a altitude, o que foram escolhas do Tite, o que foram bons ou maus desempenhos dos jogadores. Mas é uma situação muito delicada, porque não dá também para desprezar um carioca, não porque você está preocupado naquele título, porque aquilo é uma panela de pressão. Mas aí eu vou abrir o debate aqui para outro âmbito, que é o calendário da CBF. É um absurdo os times brasileiros terem que jogar uma partida de Libertadores de fase de grupos, a maior competição do continente, entre finais de estaduais. O Grêmio foi enfrentar o The Strongest com o time B, porque tem uma final de estadual nesse momento. Palmeiras ontem praticamente. O Palmeiras a mesma coisa. Aí você vai pegar outros times, a mesma coisa. Poucos são os times que realmente jogaram com o time completo. Por quê? Porque aqui no Brasil os estaduais, eu já falei isso aqui, eles servem para demitir técnico, se você ganhar não fez mais que sua obrigação e se você não ganhar é panela de pressão. Então a CBF, junto com as federações dos estaduais, elas deveriam criar um calendário que priorize a Libertadores e não priorizem um título que, vamos ser sinceros, é muito menor do que uma Libertadores. Se o Flamengo for campeão pro Carioca, sabe quanto é que ele ganha de dinheiro? Nada. Zero. Se o Flamengo ficar fora da fase de grupos da Libertadores, quanto que ele perde de dinheiro? Prejuízo absurdo. Então, assim, eu acho que o movimento é muito maior do que apenas pensar o Tite fez certo, o Tite não fez certo. Esse é um problema da CBF com as federações. É um absurdo os times brasileiros entrarem na Libertadores tendo que disputar finais entre esses jogos. Ainda mais quando você vê altitude, quando você vê equipes que hoje, pela lógica do cenário da Libertadores, eles enfrentam os times brasileiros com sangue nos olhos, porque sabem que são os times a se bater, porque sabem que é o melhor mercado também dentro do futebol sul-americano. Então você, como jogador, você quer se mostrar dentro desse mercado para você vir para cá e jogar no Brasil. Então, cara, são muitos fatores aí. Eu entendo que o Flamengo liquidou a fatura, mas liquidou a fatura a ponto de que o Léo Pereira não jogou no jogo da Libertadores, por exemplo. Era um cara que poderia ser extremamente diferencial para a parte defensiva, como vem sendo durante a temporada inteira. Entre outros jogadores que a gente poderia citar aqui. Eu acho que priorizar o Carioca nunca é o ideal, mas ao mesmo tempo, acho que não é só um problema do Flamengo. É um problema da CBF e das federações. Eu concordo com tudo que você disse, mas o Flamengo conseguiu liquidar no jogo de ida. Porque o cenário do Flamengo hoje é totalmente diferente do cenário do Grêmio, do Palmeiras. Sim. Então, o Flamengo ele poderia fazer o contrário que esses clubes fizeram. Concordo. Poderia, mas eu concordo com você que o debate tem que ser esse. Vamos dizer, Vene, que fosse o Vasco na final. O Flamengo poderia fazer isso? Não, mas aí é diferente. Tudo depende do jogo de ida. Mas o que eu digo é, o calendário, se você pega um time forte... Não, eu concordo. O calendário te atrapalha. O calendário é péssimo. O calendário te atrapalha. Embora os dirigentes tenham assinado esse calendário, né? Não é só da CBF. O Thor era ele mesmo? O Thor era... Era? Era ele. Era ele. Vamos lá, Era agora ele. uma notícia... Eu posso só falar rápido do Gabigol? Rápido. Rapidinho, pode Porque falar. os advogados do Gabigol entraram com efeito suspensivo, só que a resposta desse efeito suspensivo não vai sair antes de 3 semanas. Vai ser entre 3 e 4 semanas. Ou seja, em abril não tem Gabigol com a camisa do Flamengo, nem no Ninho do Urubu. E falando sobre Gabigol, o jornalista Eric Farias trouxe uma informação importante revelando os bastidores da situação entre Gabigol e Rodolfo Landim. Sabemos que Gabigol nesse momento está suspenso e não pode jogar pelo Flamengo. Mas tem um detalhe importante da renovação de contrato do Gabigol. O Gabigol vai renovar ou não vai renovar o contrato com o Flamengo?
Primeiramente, antes de mais nada, entrando na matéria do Eric Faria, brilhante repórter, brilhante comentarista, antes de mais nada, eu quero dizer que é normal que haja uma divisão no clube em relação ao Gabigol. Há uma divisão na torcida. Você pode deixar nos seus comentários aqui, é a favor da permanência ou é a favor da saída do Gabigol? Você vai ter comentários de todos os tipos, né? Ah, eu sou a favor da permanência. É um ídolo histórico do Flamengo. Ah, eu sou a favor da saída dele, já deu o que tinha que dar. Gente, tudo isso tem que estar inserido num contexto maior, que é a questão da suspensão do Gabigol. O Gabigol, gente, está neste momento suspenso do futebol. O Gabigol será julgado ainda pelo CAIS. Ele pode até obter uma liminar, né? Isso vai demorar um pouco aí, deve demorar cerca de um mês mais ou menos, e ele, Gabigol, vai ser julgado ainda pelo CAIS. Ele pode pegar 4 anos de suspensão. A suspensão pode ser mantida de 2 anos, com 1 ano já cumprido, né? Sendo retroativa a punição do Gabigol e tal. O que eu acho que dentro desse contexto tá bom demais para ele. Há advogados que acham, né? Eu entrevistei o Dr. Felipe Rino no Band Esportes, ele acha que a punição foi muito rigorosa. Há quem diga que a punição foi branda, né? Então a gente tem aí vários tipos de opinião. Mas há uma divisão claramente no Flamengo. Tem gente que acha que o Gabigol tem que ficar, tem que ter seu contrato renovado, e o presidente Rodolfo Landim acha claramente que não. O presidente Rodolfo Landim acredita que o Gabigol pode ficar até o final do contrato dele, final deste ano, né? E a gente vai entrar no âmbito jurídico daqui a pouco, tá? E aí o Flamengo avaliar no momento oportuno, de acordo com o presidente Rodolfo Landim, se vale ou não a pena mantê-lo. Essa é a posição do presidente Rodolfo Landim. Por quê? O acordo foi celebrado lá atrás, no ano passado, entre o Departamento de Futebol do Flamengo, leia-se Ninho do Urubu, e Gabigol. Isso chegou na mesa do presidente Rodolfo Landim e ele falou: não, eu não vou renovar nessas bases. Então há uma divisão, e o Eric Faria traz isso de forma clara na matéria dele, entre Ninho do Urubu, ou seja, Departamento de Futebol, e Gávea, ou seja, presidente Rodolfo Landim. Há uma questão aí, há um impasse. Ah, Bernardo, o que você acha? Perdeu o Gabigol de graça. O Gabigol, para mim, já se pagou, tá? Ele tá pago. O Flamengo pagou um valor alto por ele, e aí ele foi decisivo quando estava emprestado ainda pela Inter, quando marcou os 2 gols da vitória sobre o River Plate, depois quando foi comprado, e aí marca gol na final contra o Palmeiras e na final contra o Atlético Paranaense, tá? Então para mim ele já se pagou. Se vai sair de graça, pode ser acontecer o que aconteceu com o Everton Ribeiro, por exemplo, pode assinar um pré-contrato com um outro clube, mas qual clube teria como pagar o que o Gabigol pede ao Flamengo, ou seja, esses bônus absurdos que podem chegar na casa de 10 milhões de euros, quase uma recompra pelo jogador em um contrato de 4 anos de duração. É muita coisa, tá? Então é o seguinte, essa divisão que existe no Flamengo, existe na torcida. Como eu disse no início desse vídeo, tem torcedor que acha que o Gabigol já deu o que tinha que dar, tem torcedor que acha que ele tem que ficar no Flamengo, que ele é um patrimônio do Flamengo, aquela coisa toda. Na minha opinião, ele deve ser mantido de acordo com o critério técnico e nada mais do que isso. A história é linda, maravilhosa. Esse cara aqui, ó, que tá aqui em cima, o Zico, tem uma história muito maior do que a do Gabigol no Flamengo, e um dia o Zico saiu do Flamengo para jogar na Udinese em 1983, voltou em 1985, depois ele para em 1990. E a vida seguiu. E o Flamengo, depois disso, conquistou mais títulos brasileiros, 92, 2009, 2019, 2020, conquistou Libertadores em 2019, 2022. A vida seguiu, cara, quando o Flamengo se estruturou, né? E essa estruturação do Flamengo, no momento, não permite loucuras. Não permite que o Flamengo faça uma loucura para manter um ídolo que não está entregando o mesmo de futebol de outrora. Por quê? Porque o Gabigol tem o jeito dele. O jeito, inclusive, que foi refletido no comportamento péssimo para com os agentes do controle antidopagem, né? Então existe uma divisão. Departamento de Futebol, por um lado, celebrando o acordo com o Gabigol, e do outro, o presidente Rodolfo Landim falando não. E a última palavra é do presidente Rodolfo Landim, e eu acho que ele está certo. Essa é a minha opinião. Agora,
tudo vai depender do resultado do julgamento no CAS. Como é que você vai renovar com o jogador agora, sendo que ele pode ficar, além da questão técnica, tá? Tô deixando de lado a questão técnica, que para mim neste momento é desfavorável ao Gabigol. Como é que você vai renovar um contrato com um cara que pode pegar 4 anos de suspensão? Não dá para saber. Como eu disse aqui, tem gente, o doutor Felipe Rino, por exemplo, é um que acha que a punição foi muito pesada, né? Que pesaram a mão ali. Conversei com a advogada, a Fernanda Soares, né? Fiz uma live aqui no canal e ela disse que não, ele recebeu uma punição mínima, né? Então, existem opiniões diferentes entre os próprios juristas. O que pode acontecer, o que aconteceu, aliás, no julgamento, né? Que terminou 5-4, ou seja, uma votação apertada, pode ser repetida no CAS, lembrando que no CAS o caso começa do zero, já falei isso 1000 vezes por aqui. Então existe essa divisão no Flamengo, existe essa divisão na torcida do Flamengo, mas nada pode ser feito enquanto não sair o resultado do julgamento. Bernardo, se o Gabigol conseguir liminar, né? Paciência, tem um julgamento ainda que vai correr, o processo corre, continua correndo. Ele pode ser absolvido ou não, pode haver um entendimento ali de que ele não fez nada. A liminar pode não ser concedida e mesmo assim haverá um julgamento. Esse julgamento pode ser favorável ao Gabigol. Não se sabe nada, e especular nesse momento sobre isso, como disse a advogada Fernanda Soares aqui no canal, não faz sentido algum, porque cada cabeça é uma sentença, então são outras pessoas que vão julgar o Gabriel. Então é uma questão muito delicada, tem de haver um critério muito rigoroso na avaliação do caso Gabigol tecnicamente. Não estou nem falando da questão jurídica, porque o Gabigol não entrega faz tempo aquele futebol que entregou entre 2019 e 2022. Vale a pena fazer um sacrifício financeiro pelo Gabigol? Eu, neste momento, particularmente, não acredito nisso. Di Maria deve ser mais um dos grandes craques da América do Sul que, depois de fazer boa parte da sua carreira no futebol europeu, voltará para o seu continente de origem. Casos como os de Vidal, Cavani e Suárez ficaram famosos recentes. Di Maria tem interesse em regressar para a América do Sul, mas qual seria o destino de Di Maria? O único clube da América do Sul que teria condições de arcar com o alto salário de Di Maria seria o Flamengo. Mas será que essa negociação pode avançar na próxima janela de transferência? Maria até pensou voltar para o futebol argentino, mas na última semana, jornais da Argentina repercutiram a ameaça que Di Maria e sua família receberam de alguns torcedores, e por isso o destino de Di Maria seria o Brasil. Atualmente, Di Maria está jogando no Benfica de Portugal. E aí, será que tem uma vaga pro Di Maria no Flamengo? Escreva aí nos comentários. O atacante argentino Di Maria no Flamengo? Ou até mesmo no Internacional? Vou explicar. O jornalista português Pedro Sepúlveda, sempre muito atento às transferências internacionais, informa hoje que os dois clubes estariam interessados no atacante, que pertence ao Benfica. Tem proposta para renovar contrato, mas até o momento não respondeu ao clube português. Segundo o próprio jornalista, Di Maria não tem interesse em jogar no futebol brasileiro. A prioridade é permanecer na Europa ou até mesmo retornar ao futebol argentino. O Flamengo está prestes a renovar o seu contrato com a Adidas. O valor do contrato atual é de 24 milhões e vai subir para 44 milhões de reais. Inclusive, no dia 10 de abril, a Adidas vai lançar a nova camisa número 2 do Flamengo. O Conselho Deliberativo vai votar é a renovação de contrato com a Adidas até 2029 também. Reunião, essa informação foi publicada primeiro pelo site UOL. Nós confirmamos que o Flamengo priorizou a renovação com a marca alemã, mesmo recebendo propostas bem maiores de outras marcas. O valor fixo de contrato será de 44 milhões de reais por ano, quase o dobro do que ganha atualmente, 24 milhões. O Flamengo hoje, por ano, ganha pelo menos 24 milhões de reais. E aí passa a ganhar, nesse novo contrato válido até 2029, 44 milhões de reais, ou seja, 20 milhões de reais
a mais. O Flamengo ficou quanto tempo ganhando tudo? 3 anos 3 também? anos. 3 anos. O Flamengo ganhou 19, por exemplo, ele ganhou em 19, aí ganhou o Brasileiro em 20, não ganhou nada em 21, ganhou Copa do Brasil e Libertadores em 22, não ganhou nada no passado. Então ele vai. O Palmeiras está sempre ganhando, né? Então esse ano, esse ano você esquece, o Flamengo vai papar tudo, irmão. Mas assim, esse ano ninguém ganha do Flamengo do jeito que tá, meu irmão. O que é que o Flamengo fez? O Flamengo fez uma limpa. O Flamengo começou a trazer jogadores. Eu acho que tá faltando isso no... O Abel tá contratando alguns jogadores. Alguns jogadores. Acho que o jogador marcou tudo, né? Isso. Alguns jogadores não deram a resposta que o Abel espera e que o torcedor espera, mas esse momento de reformulação, esse time tem que ser agora. É isso aí, pessoal. Tá aí então as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão movimentando nesse momento aí patrocínios milionários. Meu amigo, o Flamengo tá chamando a atenção de muita gente. O Flamengo, nesse momento, tem a camisa aí avaliada em 260 milhões de reais. Quer dizer, é outro patamar, né? Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Agora é a preparação aí pro final do Campeonato Carioca nesse domingo. Faltam poucos dias. Vamos ver o que o Tite vai preparar para essa grande final. Tamo junto. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.